gente, vamos lá para a continuação da nossa aula sobre biotecnologia. Na última aula a gente viu alguns processos biotecnológicos, tá? Então, só para relembrar, biotecnologia é um conjunto de técnicas que são utilizadas para a gente obter algum processo para melhoria da qualidade de vida, seja a obtenção de medicamentos, seja a obtenção de bens e serviços, tá? Gerar conhecimentos, tá? Então, vários exemplos: DNA recombinante, teste de paternidade, reconhecimento de pessoas, por exemplo, em crimes, técnica de transgenia, né, os transgênicos de animais e de plantas, organismos geneticamente modificados, todos esses são exemplos de biotecnologia. Então, hoje a gente vai ver outros exemplos já relacionados à biotecnologia, tá? Então, também relacionadas à aula 23 e 24, biotecnologia 2, para a gente concluir a biologia A. Exemplos de hoje vão ser a clonagem, células-tronco, tá? Tecnologia CRISPR, que é a mais recente, vamos dizer assim, né? Inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, o último. Então, a clonagem é a formação ou a cópia de determinados indivíduos, né? Geneticamente idênticos. Então, é um clone, é um indivíduo derivado de outro, que possui o mesmo patrimônio genético do indivíduo original, produzido por reprodução assexual. Tá? É uma cópia, na realidade. Então, nós possuímos clonagens naturais, né, que ocorre a partir dessa reprodução assexuada. Exemplo, bipartição ou acidiparidade, né? Bactérias fazem isso, protozoários fazem isso. O plateumintos, por exemplo, como as planárias, também fazem isso, tá? Brotamento, que, exemplo, os fungos se reproduzem dessa maneira, é um dos tipos de reprodução dos fungos, é o brotamento. Poríferos também são bem característicos por esse tipo de reprodução. E a poliembrionia, que é, no caso, a formação de gêmeos univitelínicos ou univitelinos, que também é um tipo de clonagem natural, que eles são geneticamente idênticos. E nós temos a clonagem induzida ou a clonagem artificial, que é uma técnica de engenharia genética, certo? Aplicada em animais e em vegetais, que consiste na reprodução desses indivíduos, tá? Então, temos a clonagem reprodutiva, onde o indivíduo é retirado o núcleo, o óvulo desse indivíduo, e retira-se o núcleo desse óvulo, tá? Por que a gente retira o núcleo desse óvulo? Porque eu quero introduzir o núcleo de um outro indivíduo nesse óvulo retirado, tá? Então, eu vou pegar o óvulo sem núcleo, pegar o núcleo de uma célula somática retirada do meu doador e vou introduzir esse núcleo no óvulo. Uma vez que eu introduzo, fusiono isso, né, realizo todo esse processo, vou estimular então o processo de desenvolvimento desse indivíduo normalmente, através da segmentação, das clivagens, até formar um novo indivíduo, certo? A partir desse processo de clivagem, por que é importante? Para poder dar origem, né, ou estimular a produção, a origem, a embriogênese, né, formação desse embrião. Quando esse embrião ele está formado, eu não, né, que eu nunca fiz isso, mas os médicos vão lá, os cientistas vão e implantam esse embrião no útero de uma segunda pessoa, tá? Dando origem, então, ao indivíduo, certo? Foi o que aconteceu com a famosa Dolly. Então, eu tenho a ovelha doadora, né? Essa ovelha doadora possui um óvulo que não era fertilizado e esse óvulo teve o núcleo removido, tá? Então, era só estrutura ovular mesmo. Uma segunda ovelha, que era a doadora, teve o núcleo de células somáticas e não de células sexuais, como é o nosso primeiro exemplo, né, de células somáticas retirado e implantado nesse óvulo.
esse núcleo foi estimulada a produção do zigoto, né, a partir das divisões, isso in vitro, fora do corpo da terceira ovelha, tá? Então, a partir da formação do sucesso desse embrião, da formação desse embrião, ele foi implantado em uma terceira ovelha. E essa terceira ovelha, ela serviu, no caso, só como uma espécie de barriga de aluguel, para formar a Dolly. Então, nasce, então, um clone desse segundo indivíduo, tá? Então, para formar esse clone, nós utilizamos 3 indivíduos. Uma que é doadora do óvulo, outra que é doadora do núcleo, uma que é doadora do útero, para formar a Dolly. Então, no nosso exemplo, a Dolly, ela é geneticamente idêntica a essa segunda ovelhinha, que doou o núcleo, tá? Por que ela vai ser clone deste indivíduo? Porque no núcleo é que está o DNA, tá? Que é o material genético. Então, elas são geneticamente idênticas. A primeira e essa terceira ovelhinha aqui, elas só serviram de meios intermediários, né? Para se conseguir o processo de clonagem, tá ok? Então, nós podemos utilizar também as células-tronco, é um outro exemplo de utilização, tá? Então, essas células-tronco são células que são retiradas de um adulto, podem ser retiradas de células somáticas, podem ser retiradas de cordões umbilicais, podem ser retiradas da medula óssea vermelha, mas todo esse processo, todos esses processos biotecnológicos aqui, principalmente esses que envolvem manipulação direta, né, do DNA ou de geração de novos indivíduos a partir dessa manipulação, envolve uma questão muito séria, que é a questão da bioética. Até onde a gente pode fazer isso, até onde é certo, até onde não é, tá? Então, no caso das células-tronco, as células somáticas, elas têm um processo de restrição de uso muito menor do que as células para o uso terapêutico, no caso, né? Do que as células de cordões umbilicais, do que as células de medula óssea vermelha ou do que as células do embrião, certo? Então, essas células somáticas, elas têm um núcleo transplantado para um óvulo, né? Ocorre o processo de embriogênese até a formação do blastocisto, e esse blastocisto, que já é um processo vamos dizer assim, mediano do processo de embriogênese, são essas células que são retiradas e são estimuladas à formação ou à diferenciação em qualquer célula de qualquer tecido do corpo, tá? Pela propriedade dessas células-tronco, que elas são pluripotentes, tá? Como é uma célula não diferenciada, ela ainda não tem uma forma, ainda não tem uma função específica, através do estímulo artificial, ela pode se transformar, nós podemos induzi-la a se transformar em qualquer célula do nosso organismo, tá? Mas aí aqui, ó, como envolve retirada de célula de embrião diretamente desse blastocisto, há uma restrição ética muito grande em relação a isso, tá ok? Então, para que a gente poderia utilizar isso? Por exemplo, tratamentos com problemas cardíacos. Retirar esse ovócito, né, com núcleos haploides, estimular essas células até a célula de blastocisto, retira essas células-tronco do blastocisto e estimula essas células a produzirem células cardíacas, né, normais, células cardíacas eficientes, para substituir, por exemplo, as células do miocárdio que estão em processo de lesão. É um dos exemplos de clonagem terapêutica, tá? Ou de tratamentos com células-tronco. Pode ser utilizado também em plantas, né?
Processo de transgenia também utiliza um pouco dessa técnica, tá? Então a gente tem uma técnica que a gente chama de cultivo de células. O que seria esse cultivo de células? Nós retiramos de qualquer parte da planta, pode ser de um pedacinho da folha, a gente retira esse pedacinho da folha, que já são células diferenciadas, né? São células de folha, e nós estimulamos hormonalmente essas células a se desdiferenciar, a perder a função, formando o que nós chamamos de calo. Esse calo, nós também, num segundo passo do processo, utilizando hormônios, auxina, citocinina, né, que são 2 tipos de hormônios vegetais, nós estimulamos essas células indiferenciadas no caso, do calo, a formar raízes, a formar galhos, né, a formar uma nova estrutura, uma nova planta. Isso é uma alternativa, por exemplo, né, para espécies vegetais que estão em extinção, tá? Então nós podemos utilizar de um único indivíduo, fazer uma plantação, um cultivo inteiro, só fazendo essa clonagem artificial em laboratório, tá ok? Essas células-tronco, elas, por princípio, elas possuem essa característica de totipotência ou de pluripotência, né? Elas são indiferenciadas e a gente pode estimular essas células a se transformarem no que a gente quiser, para tratar doenças infinitas, principalmente essas doenças degenerativas, né? Doenças degenerativas do sistema nervoso, por exemplo. E há 3 tipos de células: as embrionárias, que são essas do exemplo que eu citei, que são retiradas do blastocisto; as células adultas, que nós retiramos da medula óssea e do cordão umbilical; e as pluripotentes induzidas, que nós retiramos células já do nosso corpo, de qualquer parte do nosso tecido, por exemplo, que ela já tem uma função, por exemplo, uma célula do rim. Eu retiro essa célula do rim, ela já tem uma função, a célula do rim, certo? E aí eu induzo ela a perder essa função, a ser indiferenciada novamente, tá? Então, foi uma técnica que surgiu em 2007 como algo alternativo para a utilização dessas células-tronco, já que esses 2 primeiros tipos de células, embrionárias e de cordão umbilical e de medula óssea, né, envolviam diretamente as questões de ética humana, né, utilização de seres humanos, utilização de células de seres humanos, que é um pouquinho mais complicado, tá? Então, como que a gente pode aplicar isso? No estudo e na manipulação tecnológica de células-troncas, de células-tronco, poderão dar origem a terapias para tratamento de doenças, recuperação de pessoas paralisadas, por exemplo, né? E para criação de tecidos para transplante. Então, isso melhoraria, por exemplo, né? Acabaria, por exemplo, com a questão das filas de transplante, ou até com o processo com os exemplos de rejeição, né, que tem um índice bastante alto, né, após os transplantes, né? E aqui, usos de células, então regeneração de neurônios, já que são células que não sofrem novas mitoses, né? Regeneração de ossos, né? Cicatrização, tratamento de osteoporose, recuperação e produção adequada de insulina, e aí tem várias, infinitas possibilidades para o uso dessas células, tá? Então, essas células, as embrionárias, elas são retiradas do blastocisto. As diferenciações celulares aqui, ó, elas podem ser induzidas a formar qualquer tipo de célula do nosso corpo, tá? E aqui, ó, por exemplo, nós temos uma célula aqui, célula-tronco, que pode ser induzida a formar uma célula do hematopoética, um neurônio, um astrócito, uma célula muscular, e aí há infinitas possibilidades. Um outro exemplo é o Projeto Genoma. O Projeto Genoma, ele iniciou em 1990, demorou 20 anos para a galera sequenciar esse genoma inteiro. Hoje nós já temos técnicas, já temos equipamentos
que eles sequenciam o genoma de uma espécie em meia hora e já sai ali em tempo real o genoma sequenciado, tá? Então, a ideia era determinar a sequência de todos os nucleotídeos dos cromossomos do genoma humano e identificar todos os genes, né, mapear mesmo esse genoma humano, tá? Então, foram encontrados 3 bilhões de pares de nucleotídeos, foram encontrados cerca de 30 mil genes, que é um número bem menor do que se imaginava que existia no genoma humano, e muitos dos casos que são semelhantes, por exemplo, de bactérias, como por exemplo 40% dos genes semelhantes verme de nematóides, 90% aos de camundongo. Isso aqui, esse projeto tinha como principal objetivo, através desse mapeamento, identificar genes que poderiam ser utilizados para a cura de doenças, também realizar processos de identificação de parentesco entre as espécies, né, também foi utilizado nesse sentido. Então, caracterizar a função desses genes, buscar informações para melhoria, principalmente de doenças, né, bem sérias como o câncer, prevenção de doenças genéticas. Então, foi um projeto que deu um passo muito grande para a genética e para a engenharia genética. Hoje, na atualidade, o que se trabalha é o que a gente chama de tecnologia CRISPR. Essa tecnologia CRISPR, Cas9, né, esse Cas9 é relacionado a um gene encontrado em uma bactéria. Então, qual foi a identificação desse gene? O que é essa tecnologia CRISPR? Na realidade, a tecnologia CRISPR-Cas, né, ou Cas9, é um método de rearranjar o DNA. Como assim? Através desse gene, esse gene é como se fosse um caçador de mutações. Ele caça, identifica e corrige essas mutações. E rearranja, no caso, né? Repara esse DNA. Isso é muito promissor, porque tem infinitas aplicações, como alteração de expressão gênica por meio de silenciamento, repressão ou indução de ganho de função, porque você identifica onde está errado, você corrige aquilo ali, você pode melhorar aquela função genética, né, ou aquele gene, tá? Modulação e alteração de atividade de proteínas, induzir genes externos, genes exógenos, né, para induzir novas características vantajosas para as espécies, né? Por exemplo, nós temos um problema muito grande mundialmente, que é a questão das doenças relacionadas com o sedentarismo. Por que não utilizar ou manipular um gene para deixar o nosso sistema, né, muito mais forte, muito mais resistente a essas doenças, tá? Ou, por exemplo, procurar essas células cancerosas, que são células que se recusam a morrer, e deletar essas células ou melhorar o nosso sistema de defesa em relação a vírus, a ataque de vírus, enfim, certo? Então, essa tecnologia é um método, né, de captura, de caça de mutações e de rearranjo, né, de reparação e de melhoria desses genes, do DNA, no caso, tá ok? Então, são todos exemplos de manipulação genética. Então, essas 2 aulas de biotecnologia, a gente viu vários exemplos. Se aprofundem mais nesses exemplos, tá? Procurem sobre as técnicas e principalmente sobre a aplicabilidade dessa engenharia genética na saúde, principalmente, e na agricultura, tá ok? Então, beijo, até a próxima aula. Tchau!